Oi, Jade, um ótimo dia para você e para todos. A gente estava aqui acompanhando esses animais fofos, tem que ser cuidados mesmo. Seguimos de cá. Quarta-feira, dia 14 de setembro, na edição de hoje, você vai ver. Reunião entre empresariado e poder judiciário discute a situação do comércio de Itabuna. Poluição sonora, falta de estacionamento e presença de ambulantes nas calçadas tem prejudicado o desenvolvimento do segmento. 2 tartarugas são encontradas mortas em Una e Ilhéus neste ano. Mais de 200 animais de várias espécies já foram encontrados sem vida aqui na região e a situação é preocupante. E professores da rede estadual de ensino paralisam atividades porque não concordam com o valor do pagamento dos precatórios definido pelo governo do estado. A categoria afirma que a quantia oferecida corresponde a apenas 26,5% do que os servidores têm direito. Estas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Cabralha no Ar. Bom dia para você que está aí do outro lado da telinha, ligado com a gente aqui na Record TV Cabralha, 7h39, Turma do Sudoeste, continue com a gente, Sul e Extremo Sul, sejam todos muito bem-vindos, temos aí mais uma horinha pela frente. Nós vamos conferir como amanheceu o dia hoje aqui em Itabuna. Larry Brandão mais uma vez fez um registro logo cedinho. Você aí de casa também pode compartilhar como é que o dia está amanhecendo na sua cidade. Eu já falei aqui agora há pouco da turma do Sudoeste, do Sul e Extremo Sul. Sei que o sol voltou a brilhar em muitas cidades, né? Depois de um período mais friozinho. Que tal você fazer um registro aí da janela da sua casa, da varanda, no caminho do trabalho? E olha que privilégio, né? A gente acompanhando a imagem dessa logo cedo até, ó, som dos passarinhos, sol brilhando forte. Hoje o tempo fica firme mais uma vez em Itabuna, né? 739-9927-0563 é o nosso canal aí de comunicação. Você também pode compartilhar o seu amanhecer, participar aqui com a gente. Ó, fica ligadinho, viu? Que aqui tem outras oportunidades de participação também. É só ficar de olho aqui na tela. Um motoboy morreu depois que a motocicleta que ele pilotava colidiu frontalmente com um caminhão da coleta de lixo. Nós vamos falar com a repórter Tainá Nicásio, que vai trazer mais detalhes sobre essa tragédia. Né, Tainá? Bom dia para você. Bom dia para você também, Camila. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Cabralha no Ar. Pois é, né? Infelizmente, uma verdadeira tragédia, esse acidente gravíssimo, esse acidente fatal que acabou tirando a vida de um trabalhador, né? De um motociclista. Esse acidente que aconteceu ontem num trecho da BR-367, que fica na cidade de Porto Seguro, no extremo sul do estado. Como você disse, a motocicleta em que esse jovem estava trabalhando acabou colidindo com um caminhão da coleta de lixo. Ele foi identificado como Washington de Souza Apolinário, de 20 anos, que estava trabalhando entregando pizza. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motoboy seguia pela BR-367 no sentido terminal rodoviário de Porto Seguro, quando nas proximidades de um supermercado ele teria invadido a pista contrária e atingido o caminhão. Com o impacto, o Washington ele foi arremessado aí a vários metros de onde aconteceu o acidente e o capacete se desprendeu da cabeça dele e ele acabou morrendo ainda no local. A moto de 125 cilindradas ficou presa debaixo do caminhão de lixo e foi arrastada aí por quase 50 metros. O motorista do caminhão de lixo, de 31 anos, ele afirmou, né, ainda de acordo com essas informações da PRF, ele afirmou que ainda tentou evitar essa colisão, como mostra também uma longa marca aí de frenagem no asfalto. Ele e os 2 ajudantes não ficaram feridos. O Washington ele morava no bairro Juca Rosa e agora a Polícia Civil vai abrir um inquérito, né, para poder apurar aí as causas desse acidente. Mas de qualquer forma também fico alerta. Fica aqui também os nossos sentimentos aos familiares. Retorno contigo, Camila. Com certeza, Tainá, chama muita atenção o estado que ficou o veículo. A motocicleta está completamente destruída, está ali praticamente só uma roda ali mais intacta e o restante completamente destruído. E olha o que chama atenção, a Tainá vai lembrar, você é de casa também. Nós estamos falando de um episódio, mais um episódio, um acidente de trânsito em Eunápolis, na região ali da 367, que é bastante movimentada. E vimos um protesto logo no início da semana. Não é isso mesmo? Justamente falando ali, alertando sobre o perigo em relação aos acidentes, o que pode ser feito, se é um trabalho educativo junto à comunidade, preventivo, se é algum incentivo ali
na investimento ali mesmo, na estrutura, redutor de velocidade, analisar pontos mais críticos aí da nossa região. O que é necessário? Isso chama atenção, não é, Tainá? Nós falamos sobre esse protesto que aconteceu logo no início da semana e aí vem um episódio como esse para reforçar o quanto que é perigoso e quanto a gente tem que ficar atento em relação ao trânsito na região, né? E além de ter acontecido esse protesto, Camila, a gente também já trouxe várias vezes aqui relatos, né? Acidentes e acidentes gravíssimos, acidentes fatais, várias pessoas que perderam a vida no trecho da BR-367 ali, né? Próximo a Eunápolis, próximo também a Porto Seguro. Então, realmente é uma questão que deve ser revisada, né? Deve ser vista aí pelas autoridades, pelos órgãos responsáveis com toda certeza. E a população tem que pedir mesmo, né, melhorias para toda essa situação. A gente sabe, também tem dados aí da Polícia Rodoviária Federal, de que 95% dos casos dos acidentes eles poderiam ser evitados, né? São aí causas do condutor e não falha mecânica dos veículos, por exemplo. Mas a gente precisa prestar mais atenção, né? Por que está acontecendo tanto acidente justamente nessa rodovia, justamente nesses trechos? E o que a gente pode fazer? Porque a gente também não pode, né, os órgãos responsáveis, os órgãos públicos e tudo mais, não pode só cruzar os braços e jogar toda a responsabilidade, toda a culpa para o comportamento, né, dos motoristas. Se a gente pode intervir, se pode fazer alguma coisa, como você disse aí, o redutor de velocidade, campanhas de conscientização, blitz, por que não fazer? Né? A gente vai ficar de braços cruzados vendo tudo acontecer? Mas uma coisa também que chama muita atenção, Camila, e justamente nesse acidente, como eu falei, do motociclista, o capacete se desprendeu da cabeça dele, né? Então, assim, a gente precisa também chamar atenção para isso. Normalmente, quem já está de moto ali, né, os motociclistas, eles já são mais vulneráveis aí no trânsito. A gente fala também em relação a isso, né? Tem até a própria operação da Polícia Rodoviária Federal voltada para o pessoal de moto, né, para os motociclistas, justamente por causa dessa vulnerabilidade maior aí em relação a acidente. E uma das coisas que a gente vê muito também acontecendo, não estou dizendo que foi esse o caso desse acidente, mas uma coisa que a gente vê aqui, rodando, né, pela própria cidade de Itabuna, de Ilhéus, onde a gente está agora falando, pessoas que não usam o capacete adequadamente. Por exemplo, essa parte daqui de baixo, né, o feixe, fica folgado para poder tirar o capacete e colocar com a maior facilidade. Ou então fica aberto. Às vezes o capacete não está nem colocado corretamente aqui, né, encaixado na cabeça. Então, todas essas situações elas precisam ser analisadas e é uma situação que chama a atenção e que é para a própria segurança do motociclista, né? Como eu falei anteriormente, não estou dizendo que esse foi o caso, né? A gente não tem aí as imagens da câmera de segurança, por exemplo, para ver. A Polícia Civil ainda instaurou um inquérito e ainda está investigando toda essa situação, toda a causa do acidente. Mas foi um ponto desse acidente que chamou a atenção, né? E que a gente precisa trazer também aqui, precisa trazer essa reflexão, porque é uma questão de extrema segurança, né, Camila? Com certeza. Obrigada, Tainá, pelas informações. Daqui a pouquinho te chamo novamente. Por falar em acidentes, ontem à tarde uma pessoa ficou ferida depois de uma batida entre um caminhão e uma motocicleta no bairro de Fátima. Foi aqui em Itabuna, nossa equipe de reportagem esteve no local minutos depois e a gente acompanha os detalhes agora. O acidente aconteceu por volta das 14 horas aqui entre a Rua São Pedro e a Travessa São Pedro, no bairro de Fátima. Como vocês podem ver, esse caminhão passava aqui pela Rua São Pedro, a jovem pilotava uma moto pela travessa e acabou sendo atingida neste local. A moto ficou quase embaixo do caminhão, como vocês podem ver aí nas imagens do David Jean. Uma parte aqui do para-choque acabou ficando danificada, parte da frente também da moto ficou parcialmente destruída, como vocês podem ver. Como foi? Ela vinha aqui da travessa, houve um descuido, houve algum problema no freio? O que foi que aconteceu? Não, foi rápido. Quando eu tava no meio da travessa aquela, ia passando, só deu tempo mesmo frear. Mas graças a Deus, pelo visto aqui, não foi muito grave com ela não. Freou em cima, mesmo assim acabou, tentou evitar o pior. Acabou ela com a de lidina aí.
Susto, muito susto, não? Como é que não para? Como é que não toma? Já é um trecho que é perigoso aqui para você? Perigoso, tá perigoso, muito perigoso. Perigoso bastante. 4 acidentes só esse ano que a senhora... Esse ano, que eu moro aqui, assisto tudo aqui. Só Acho isso que precisa do quê? Mais sinalização? Talvez aqui no local? precisa. Isso aí precisa mesmo. Tá precisando com urgência mesmo. O apelo do pessoal até por mais segurança, mais sinalização. A moradora que acabou de falar que esse é o 4º acidente só o que ela presencia aqui entre a Travessa São Pedro e a Rua São Pedro, no bairro de Fátima. Nossa equipe sempre acompanhando as situações, os fatos que acontecem aqui em Itabuna. Olha, a situação que chama a atenção, nós vimos também que preocupa dentro do trecho urbano, não é mesmo? Aqui nós falamos dessa situação que aconteceu no bairro de Fátima, em Itabuna, e tentando fazer uma avaliação ali. Nós ouvimos o depoimento, né? Ele disse que tentou frear ali o mais rápido que pôde e dá para perceber que o caminhão já estava bem avançado ali na rua, né? Para fazer aquela travessia, o cruzamento. Muitas vezes ali vem aquele trânsito natural na avenida principal, talvez a moto poderia estar numa velocidade maior, enfim, eu não vi, foi muito rápido. E acidente, costumo falar muito isso aqui, né? Questão de segundos, quando vejo já aconteceu, e aí tem vários fatores para serem analisados, isso tudo deve ser investigado. E vimos que foi necessário assistência ali, né, a um dos condutores, porque a motocicleta ali ficou praticamente encaixada ali, né, no caminhão. A gente viu que parte do caminhão ficou danificado, mas o dano maior, olha aí mais uma vez, motociclista mais exposto, né, diante de um acidente. Aí foi preciso a assistência do SAMU 192, situação que aconteceu ontem mesmo no bairro de Fátima. E atenção, viu, minha gente? O bairro é bastante movimentado, nós temos avenidas importantes ali, tem que ficar de olho principalmente nos cruzamentos. Utilizar o transporte coletivo em Ilhéus tem sido um verdadeiro desafio. A frota nunca foi considerada boa pelos usuários, mas desde o início da pandemia da Covid-19, a situação piorou. E a Prefeitura não conseguiu fazer com que as empresas obedecessem às determinações impostas para atender melhor a toda a população. Os problemas para quem anda de ônibus em Ilhéus são inúmeros e vão desde as más condições do transporte até a redução da frota. No terminal de ônibus que fica no centro da cidade, o movimento de passageiros é maior pela manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Mas a reclamação comum em todos os horários é o atraso dos ônibus. Nuno mora na zona sul de Ilhéus e pega 2 transportes todos os dias para chegar à Universidade Estadual de Santa Cruz, onde estuda no Salobrinho. A questão do transtorno que eu mais enfrento é no quesito horário, que costuma demorar muito de passar às vezes, quando você pega ali de Olivença para cá. A questão do horário, muitas vezes ele atrasa 10, 15, 20 minutos. E também a questão da superlotação. Quando eu pego do terminal para voltar para Olivença, já costuma ter muita feira envolvida, muita gente para pouca circulação de ônibus. Mesmo problema enfrentado por Beatriz, ela também reclama da superlotação. É muito cheio. Hoje mesmo eu tive que passar 40 minutos apoiada no meu próprio braço, por cima de outra pessoa, porque não tinha como passar. Maria do Carmo mora no Teotônio Vilela e relata vários transtornos por depender do transporte para ir ao centro. E lá no Malhado, o ônibus quebrou e demorou pra caramba para chegar outro. Para chegar em casa? Sim, para chegar em casa. Demorou pra caramba. Além do atraso, existe a falta do ônibus. Em Acuípe do Meio, por exemplo, uma comunidade que fica na zona sul de Ilhéus, a população está sem o transporte coletivo no turno da tarde desde a pandemia e já existe a possibilidade de manifestação. A gente ter feito a manifestação no dia 4 de maio, lá em Águas de Olivença, e até hoje nós não tivemos a resposta da empresa, né, sendo que a gente já fizemos várias reuniões com a empresa, a gente já fomos lá no Sutran, colocamos vários documentos na Sutran, nós temos todas as provas de documento e até hoje a gente não teve nenhum acesso a eles chegar lá e falar assim, tal dia vai rodar. Então a gente sofre com isso, os nossos idosos, a gente sofre também com as nossas estradas que estão deteriorada, tudo acabado. As nossas estradas a gente tapa a mão, mas não dá para vencer tudo porque é muita coisa. O pai de Adenildo precisa vir a Ilhéus 3 vezes na semana fazer fisioterapia. O problema é voltar para casa. Muitas vezes tenho que andar 8 quilômetros a pé, porque às vezes meu filho não pode vir me buscar em Água de Olivença, porque às vezes ele está no colégio já ensinando, e às vezes eu chego lá no período da noite, então ele já está no colégio. E aí eu tenho que andar 8 quilômetros a pé com essas 2 bengalas, né, porque não tem ônibus saindo do Vilela às 4h20, que nem era antigamente da pandemia. Os transportes para essas pessoas
está dificultoso, porque muitas vezes eles têm que carregar um saco de feira nas costas, tem que ir a senhora com a criança nos braços para vir trazer uma criança para passar no médico. E nós estamos sendo maltratados aqui dentro de Ilhéus por essa gestão que aí está, por esse povo. O secretário de transporte nada faz pela comunidade do interior. Se queixa que os ônibus da zona rural não estão dando recurso para a empresa, não está dando financeiro. Emanuel também usa o transporte coletivo e disse que fica revoltado com o serviço que é oferecido. Você tem uma frota sucateada, né? Sucateada, final de semana não tem transporte, para quem precisa de certa localidade não tem transporte. Não tem 100% da frota, o que eles prometeram. E outra atenuante ainda, os cobradores não voltaram ainda, não voltaram cobradores. Então, o motorista faz 2 serviços. Como não se sentir assim, não é, Manuel? Ele está representando o sentimento, a sensação de muitos usuários do transporte coletivo. E juro que eu queria dar uma notícia diferente sobre esse assunto lá em Ilhéus, mas caramba, na pandemia a gente até entendia que tinha tanto desafio, era complicado, aí tinha que evitar aglomeração, ao mesmo tempo a questão dos lucros na prática ali estava diferente para as empresas, a gente entende, mas olha, foram quantos avisos, quantas fiscalizações, chegamos a ouvir muitas vezes aqui também o secretário, que faz um trabalho importante aí na região, já atuou aqui em Itabuna também, sabemos o quanto foi bom esse trabalho, tem sido, mas em relação às empresas, minha gente, eu não consigo entender qual é a dificuldade ali de reclamar, se eles têm que pagar multa, se tem que mudar a empresa, porque não dá para ficar prolongando essa situação da forma que está. Já são inúmeras reportagens, alertas, reclamações, né, mas nada é feito. Primeiro tinha a questão da frota, que não estava 100%, aí desde que voltou as atividades, desde que as atividades voltaram, né, depois da pandemia, da Covid-19, aí ficou aquela reclamação em relação à frota, alguns falam de horários. Essa turma aí da zona rural, então, de bairros mais afastados, nem se fala, né? Meu Deus do céu, o que não falta é relato aí de ônibus lotado e de horário que é limitado, e que se perder um horário não tem como mais voltar para casa, vai para o médico. E aí só tem 2 horários. A turma do Salobrinho, né, que pronto, recentemente a gente ouviu aí gente falando que estava tendo que perder 1 hora de aula ou tendo que sair antes para não perder, na verdade, para conseguir pegar o transporte coletivo e chegar a tempo em casa. Isso é um absurdo, né, minha gente? O transporte coletivo está ali para ser utilizado por toda a comunidade, né? Eles têm que ter acesso a horários, a quantitativo, né? Tem que ter tudo organizado. E isso tem que ser fiscalizado também. Então, o que está faltando? Está faltando punir essas empresas? Tem que trocar? Então, isso são questionamentos aí que a população faz para justamente conseguir utilizar de forma digna esse transporte na cidade. Viu? A cidade merece. E eu falo não só pelos usuários do dia a dia, mas até para quem visita. Faz vergonha, né? Ver uma situação como essa. Acontece em Ilhéus e não é de hoje, tá? Que a gente está relatando. E são inúmeros problemas aí, os próprios moradores e usuários do transporte coletivo é quem estão falando aí. Quem vive é quem sabe, né? O que está acontecendo. E continua o impasse entre fazendeiros e indígenas na região extremo-sul do estado. Diante dessa situação, foi montada uma força-tarefa pelas unidades de segurança. E quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Ana Colibri. Vamos para o extremo-sul. Ana, bom dia. Oi, Camila, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Cabralha no ar. Pois bem, essa força-tarefa foi iniciada ontem pela Secretaria Estadual de Segurança Pública no intuito de atuar no conflito entre fazendeiros e indígenas na região do município de Prado, aqui no extremo sul do estado. Esta será uma força-tarefa importante e contará com a participação de policiais militares do Batalhão de Choque, CIP Mata Atlântica, CIPA de Porto Seguro, 8º Batalhão também de Porto Seguro, 7ª CIPM de Eunápolis, 43ª CIPM de Itamaraju, 88ª CIPM de Alcobaça e delegados e agentes da Polícia Civil e Federal. Vale ressaltar que na semana passada, indígenas da etnia Pataxó bloquearam rodovias da região em protesto pela morte de um adolescente indígena de 14 anos de idade. Ele foi morto a tiros na madrugada do dia 4 de setembro. Os indígenas ainda denunciam mais 2 ataques de pistoleiros ocorridos nos dias 6 e 7 de setembro. E eles ainda afirmam que 38 famílias pataxós correm perigo de vida.
Diante disso, a primeira reunião das equipes de segurança pública para atuar neste conflito entre indígenas e fazendeiros aconteceu ontem aqui na sede do 8º Batalhão em Porto Seguro. Aqui, Camila, eles discutiram sobre o assunto, fizeram os alinhamentos e montaram aí estratégias a serem adotadas para combater os pistoleiros armados, mediar o conflito e restabelecer a ordem e a segurança na região. Vai ser uma força-tarefa e tanto, viu, Camila? Retorno contigo aí dos estúdios. Com certeza, e já está começando, né? Obrigada, Ana, pelas informações. Bom trabalho. Representantes do comércio de Itabuna se reuniram com representantes do Poder Judiciário para discutir a situação do segmento aqui na cidade. Além da poluição sonora, a falta de estacionamento e a presença de ambulantes nas calçadas são fatores que têm tirado a paz de lojistas e consumidores. Na Avenida Cinquentenário, é comum ver os carros de som passando a uma altura que geralmente incomoda consumidores e lojistas. O assunto foi o tema de uma reunião entre representantes do comércio e a Justiça Eleitoral. O presidente da Associação Comercial de Itabuna disse que a poluição sonora está pior por causa da campanha política e que o som abusivo atrapalha as vendas. Muitos lojistas reclamando do som alto, da quantidade de som, porque são diversos candidatos, tanto daqui da nossa cidade, quanto candidatos que vêm de fora para poder estar fazendo caminhadas e utilizando os mini-trios, paredões, carro de som no centro da cidade. Então, nós marcamos essa reunião e agradeço por ter sido bem recebido pelo juiz e que nos ouviu e também vai estar aí deliberando para que possa ter uma fiscalização acerca dos carros de sons, que possam estar obedecendo à legislação eleitoral que permite que possa ser utilizado som até 80 decibéis, então que se tenha essa fiscalização, porque realmente o som excessivo atrapalha o comerciante que está ali no centro, o cliente não consegue conversar com o lojista, não consegue atender um telefone, além de que às vezes fica carro de som parado aí no centro por horas, né? O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas afirma que o comércio deixa de vender por causa da poluição sonora. Nós temos recebido várias reclamações de lojistas, né, que não tem como se comunicar com o consumidor que está dentro da sua loja, e o candidato achando que com essa altura desse som ele vai estar passando o seu recado. Pelo contrário, ele está incomodando, né, toda uma comunidade, incomoda exatamente o comércio de Itabuna, está prejudicando o comércio, porque nem ele mesmo vai saber se comunicar com seu eleitor, devido justamente à zoada. Além de carros de som normais, existem os carros que vêm com paredões, né? Então, está assim sendo feita uma campanha de maneira equivocada, em nossa visão, principalmente nesse sentido de você estar incomodando as pessoas ao invés de estar chamando a atenção para o candidato. Essa empresária relatou uma situação em que o carro de som ficou parado em frente à loja dela. A semana passada mesmo aqui passou um político entrando de loja em loja, cumprimentando as pessoas, fazendo o tradicional trabalho deles, mas infelizmente com 2 paredões. Um aqui próximo a gente, em frente à loja, parou cerca de 1 hora. Então foi desgastante, a gente não conseguia atender, os clientes realmente não tem como ser atendidos e acabamos todos com dor de cabeça. Além do som abusivo, nesta época do ano, os representantes do comércio falaram sobre outros problemas, como a falta de uma zona azul para administrar as vagas de estacionamento e a ocupação de vendedores ambulantes nas calçadas. A falta de vagas para estacionar, associada ao uso abusivo do som nas ruas, resulta em perdas significativas para o comércio. Prejudica muito. O comércio de Itabuna deixa de estar com seu faturamento normal. Você vende 25% a menos quando você não tem a disponibilidade de uma vaga para o consumidor. Então, assim, muitas pessoas deixam de comprar no comércio de Itabuna porque você não tem onde estacionar. Esta semana já ficou de ser publicado o edital para que no prazo de 45 dias possa transcorrer a licitação e quem sabe no dia 1º de dezembro nós estejamos com a Zona Azul já funcionando em nossa cidade. É só caminhar nas principais avenidas para ver a dificuldade dos motoristas em achar uma vaga. A Avenida Firmino Alves é um dos pontos críticos para estacionar os carros. É muito difícil, complicado. Quando nós vemos no centro para achar uma vaga, muito difícil mesmo. Acho que uma Zona Azul ajudaria a melhorar a situação? Sim, sim. Organizaria melhor, né?
Geralmente tem muita dificuldade, principalmente para vir ao banco ou Coelba resolver algum probleminha rápido, às vezes dando 2, 3 voltas para poder parar o carro, mas é o jeito, né? Gentil acha que a Zona Azul pode ter um lado ruim. A questão da cobrança, que às vezes a gente chega com rapidez, né? Não demora muito e aí tem que pagar o mesmo valor. Eu acho que deveria ter um estudo melhor para poder fazer uma pesquisa em relação a isso, a questão de tempo, né? Deveria ser analisado dessa forma, não cobrar. Talvez as pessoas que permanecessem o dia todo na vaga poderia pagar um valor mensal. Deveria existir um estudo mais aprofundado para poder ver uma melhor situação para todos, né? Esse quesito do estacionamento é algo que realmente incomoda muito, mas vimos ali uma lista, uma série de fatores que, de fato, fica difícil até de definir, de escolher ali a qual que incomoda mais. Imagine tudo isso junto ali, somado no dia a dia, na rotina. Quem está nas lojas, principalmente, sente ainda mais. Se a gente que tira um tempinho ali para resolver, né? O entrevistado falou, poxa, às vezes a gente quer ali resolver um probleminha rápido e não consegue, perde tempo sempre. É fato, isso é fato. Então, imagine para quem está ali convivendo com esses problemas diariamente. Não é 1, 2 problemas, não, são todos esses de uma vez só. A poluição sonora é algo que realmente incomoda bastante e nós já até esclarecemos aqui algumas regras, né, em relação ao período eleitoral, tem que ficar de olho, tem que estar atento, não pode incomodar e por aí vai. Aí tem essa questão do estacionamento, sabemos que já tem essa discussão em relação à Zona Azul, pode acontecer, ouvimos ali na representante da CDL, justamente falando que até o fim do ano, quem sabe, a gente já tem uma expectativa aí para que esse serviço volte a funcionar, o sistema. Mas tem que ser discutida e debatida essa reunião entre as autoridades, representantes, enfim. É importante, sobretudo, a nossa consciência enquanto comunidade. Já ajuda bastante aí, né, nesses problemas. Agora você vê imagens ao vivo da movimentação na Avenida Soares Lopes. Hoje a gente fala em Ilhéus, ó, dia lindo por lá na nossa cidade vizinha, terra da Gabriela. O Raimundo Messias está trazendo um pouquinho do trânsito para a gente. Está bem intenso, né, nessa região da Avenida Soares, para quem também vai ter acesso a Ponte Nova, a Ponte Jorge Amado, a gente está bem pertinho ali também da Praia do Cristo, região do Centro Histórico e por aí vai. Que dia lindo, né? Tá fazendo na cidade de Ilhéus, agora são 8h04. A gente está vendo que o trânsito está fluindo normalmente aí nessa região e o sol brilhando forte por lá também. Sinal de que o tempo continua estável. Agora sim a gente consegue ver um pouquinho da Ponte Nova, do acesso a Jorge Amado. Ali tem controle de velocidade também, a turma vai com um pouquinho mais de tranquilidade e assim tem que ser também em outros pontos da rodovia, né? Nós já vimos tantos acidentes por lá e não queremos esse tipo de notícia, né? 8h05, portanto, trânsito e tempo aqui você confere na tela do Cabralha no Ar. Enquanto isso, eu vou para um rápido intervalo, mas ainda hoje eu converso com uma médica de oncopediátrica, né? É isso mesmo, para falar sobre a campanha do Setembro Dourado, de prevenção e combate ao câncer infanto-juvenil. Não sai daí, eu volto já. Já de volta com o Cabralha no Ar. Quem estiver chegando agora, seja muito bem-vindo. 8h09. Que tal aproveitar para participar aqui com a gente? Quem está assistindo ao Cabralha no Ar pode registrar. Ontem vocês capricharam, né? A turma do cafezinho, principalmente, participou bastante. E você sinta à vontade aí para fazer seu clique. Pertinho da TV, mostra que está acompanhando o Cabralha no Ar, me diz qual o seu nome e a cidade onde está falando. Pode ser sozinho, pode ser com filhote, né, bicharada. Fica à vontade para participar como quiser. A turma que estiver tomando cafezinho, assistindo as notícias, manda para a gente que até o fim do programa eu mostro tudo, combinado? Posso contar contigo? 999-27-0563. Não é difícil encontrar animais de pequeno e grande porte soltos pelas ruas e avenidas de Itabuna. Em alguns casos, acidentes mais graves só não acontecem porque os motoristas são prudentes e conseguem desviar deles. Essa é uma situação que, infelizmente, parece estar longe de acabar. O número de animais soltos nas ruas em trechos urbanos tem sido motivo de preocupação em Itabuna. Os flagrantes são constantes, até em vias de grande movimentação. São diversos vídeos compartilhados nas redes sociais em uma tentativa de denunciar e chamar a atenção sobre o problema. Nesta imagem é possível ver 3 animais soltos na Avenida Amélia Amado, em pleno centro da cidade. Eles parecem estar em busca de alimento e atravessam tranquilamente. Um condutor faz a gravação e alerta sobre o risco de acidentes. Olha para isso, gente, ó. Em plena Amélia Amado.
Olha lá, quase causa um acidente. Olha aí, ó. 3 animais aqui na pista, em pleno horário de pico. Olha aí, ó. Na Avenida Amélia Amado. Depois acontece acidente aí e o dono não aparece, né? Já neste outro flagrante, um animal de grande porte transita no canteiro central da Avenida Manuel Chaves. E a situação é ainda mais preocupante, é noite. Durante a gravação, o animal vai fazer a travessia na rua e, por pouco, não é atingido por um outro veículo que passava pelo local. Segundo o presidente da Comissão Especial de Defesa e Proteção aos Animais, da OAB Subseção Itabuna, reclamações como essa também têm chegado ao órgão. Recebemos de várias pessoas, né? Um certo domingo mesmo, vou citar aqui um fato, eu estava em casa, recebi um telefonema e assim, o destino a ser dado, né? Infelizmente, né? Nós não temos, né? Eu lembro bem, né, que a pessoa que nos colocou falou, olha, eu já entrei em contato, né, com esse local, e realmente não existe. Já neste vídeo, um homem mostra 4 cavalos correndo ao atravessar a pista. O flagrante foi feito à noite em um trecho urbano da BR-415, próximo ao bairro Ferradas. Na mesma rodovia, um acidente grave foi registrado recentemente e deixou 2 pessoas mortas em outro trecho próximo. O animal foi encontrado gravemente ferido às margens da pista. E a informação do envolvimento deste mesmo animal no acidente ainda está sendo investigada. Além das mortes registradas no episódio, o que também chamou a atenção foi o estado em que o cavalo ficou e a falta de assistência no dia do acidente. Para a nossa produção, o Centro de Zoonoses informou que uma equipe do CCZ foi até o local do acidente para prestar socorro, mas quando chegou, o animal já estava morto. E esclareceu o que fez o recolhimento dele, mesmo sem ser uma obrigação do órgão. O episódio provoca também uma série de questionamentos para casos como esse. Dúvidas como qual seria o órgão responsável pelo recolhimento e cuidados do animal, como fica a responsabilidade dos donos destes animais ou como seria se fossem bichos abandonados e, claro, como as fiscalizações acontecem. O advogado explica que existe um código de posturas do município, em que alguns pontos são esclarecidos sobre as medidas referentes aos animais, e que, neste caso citado, acredita que a responsabilidade de recolhimento do animal seria do município. Eu entendo, né, assim, o recolhimento é feito pelo município, então o município ele vai utilizar, né, do que ele tem no momento, né? Então acredito que o GOPA, por exemplo, seria, né, uma alternativa assim, muito positiva de realizar esse recolhimento, né? O município também, quiçá, ele pode pedir um apoio também à Polícia Militar, né, para fazer o recolhimento, uma vez que a Polícia Militar, né, dispõe de veículos que possa, por exemplo, principalmente os animais de grande porte. Então, assim, mas deixando claro, é de responsabilidade do município, né? Aí ele vai ver os meios assim, eficazes para poder fazer esse recolhimento e levar para o centro de zoonose. A questão é, né, na própria lei ele fala, quando chega no centro de zoonoses, né, aí vai haver uma perícia desse animal. Então, é aí que é interessante, né, sabermos realmente como nesse momento se encontra, né, essa habilidade, esses cuidados. Lembrando que o dispositivo, né, ele vem com várias informações relacionadas, né, por exemplo, a tempo que a pessoa pode ir lá retirar o animal, aplicação de multas, e se a pessoa, por exemplo, não for, né, retirar o animal, ele pode vir a leilão, né, isso também acontece, tá? Principalmente os animais de grande porte, no caso de um bovino, equino, etc. Como órgão voltado para a defesa e proteção dos animais, a comissão tem estudado formas de criar alternativas para combater os problemas. O presidente conta que, como parte do plano de ação, já elaboraram uma nova sugestão para assistência aos animais, principalmente em casos de maus tratos e abandono. Esse mês de setembro, né, estaremos, né, tentando, né, realmente marcar uma audiência junto, né, ao prefeito para levar nesse pleito, né? São 2 pleitos simples, que eu digo no sentido de, às vezes é melhor a gente solicitar, né, o que é de imediato e ir conquistando, né, do que às vezes vários pleitos, várias situações. Então, essa questão realmente de Itabuna, né, a exemplo de outras cidades do país que já existem, né, atendimento público, né, para os animais de forma o quê? Gratuita. Né, com regras específicas, né? Aí sim, inclusive, gente, é bom colocar, nós temos aqui na nossa região a UESC,
né, que tem um curso de veterinária, né, muito dinâmico, muito profissional, que pode fazer parceria também junto com o município para essa finalidade. Assunto importante que tem que ser debatido. 2 tartarugas foram encontradas mortas em Una e Ilhéus. Nós vamos voltar a conversar com a Tainane Castro, que está ao lado do coordenador do Projeto Amar, que monitora animais marinhos aqui na região. Vai trazer mais detalhes sobre esses casos. Tainã, é com você. Pois é, Camila, 2 tartarugas morreram, né, como você disse, uma em Una e uma na Praia de Ilhéus, e de acordo com os dados atualizados do Projeto Amar, são 212 animais marinhos no total que morreram somente esse ano. Eu achei esse número absurdo, mas o coordenador, ele é veterinário, coordenador do Projeto Amar, que está aqui ao meu lado, o Wellington Laudano, ele disse que esse número pode ser ainda maior. Não é isso, Wellington? Bom dia para você. Queria que você explicasse para a gente quais as causas, né? São 212 animais marinhos. Quais as causas dessa morte principais, assim? Bom dia Camila, a todos. A principal causa ainda aqui no nosso litoral é malha incidental em rede de pesca, né? Seja de arrasto, de espera, de espinhel ou rede fantasma, né? E a outra segunda maior causa é o lixo marinho. Então é muito comum que os animais ingiram e tenha problema e venha a óbito, infelizmente. Esse número que eu falei de 212 animais marinhos, a gente classifica ele como o que encalham em praia, né? Então, hoje se sabe mundialmente que cerca de somente 10% dos animais marinhos que morrem encalham na praia. Então, a gente tem a estimativa que esse número é bem maior. Agora, eu queria que você falasse para a gente também, Wellington, sobre os impactos, né, que isso causa no ambiente e que isso causa pra gente também, né? A gente que vai até a praia, porque às vezes as pessoas acham que que os impactos dessa situação, né, da morte desses animais não vai chegar até a gente que está na praia, né? Então eu queria que você falasse os impactos para a vida marinha e também para as pessoas que vão até o local. O impacto é muito grande, né? Se a gente pensar que a gente necessita de um equilíbrio ecológico, tá? É uma cadeia trófica. Então, as tartarugas marinhas, os animais marinhos, um serve de alimento às vezes para o outro. Então, vamos falar da tartaruga marinha. Então, se tem menos tartaruga marinha, a gente vai ter impacto maior de águas-vivas, caravelas na praia. Isso pode provocar acidente com banhistas. Se a gente tem menos tartaruga marinha, a gente vai ter um desequilíbrio maior, vai ter mais animais marinhos sem esse alimento, principalmente tubarões. Então a gente tem um desequilíbrio nisso que vai terminar afetando a nossa biodiversidade e diretamente o homem. Então o homem tem que entender, o ser humano tem que entender a importância de viver em equilíbrio. Isso é muito importante. Deixa eu trazer alguns dados aqui, que são do próprio Projeto Amar. Dos 212 animais marinhos, foram 159 tartarugas marinhas, 36 aves marinhas, 10 botos cinza, 4 golfinhos, 2 baleias jubartes e um cogia pigmeu. Você chegou a falar, Wellington, em relação ao lixo, né? Uma dessas a gente estava conversando aqui anteriormente, você disse que uma dessas tartarugas tinha plástico, né? Tinha ingerido plástico. Dá pra gente olhar aqui, eu vou pedir pro Raimundo Messias mostrar umas imagens aqui pra gente. Nós estamos numa praia que fica aqui perto da Avenida Soares Lopes, próximo aqui à Ponte Jorge Amado, né? A Ponte Estaiada, aqui da cidade de Ilhéus, uma praia que é extremamente movimentada, muito procurada, principalmente aos finais de semana. Lembrando que hoje é uma quarta-feira e são 8h19 da manhã. Olha só a quantidade de lixo, que foi uma coisa que chamou muita atenção da gente logo quando a gente chegou aqui. A quantidade de lixo que tem espalhado aqui pela praia, principalmente canudos, plásticos, né, de garrafa PET e pratinhos de isopor também, que muita gente consome ali consome, né, no dia a dia assim na praia. O que a gente pode fazer, Wellington, o que as pessoas podem fazer para tentar diminuir esses impactos, para tentar restabelecer, né, esse equilíbrio? Não só as pessoas que vão até a praia, como a gente vê que é uma questão de educação, né? Aqui ficou muito claro isso para a gente, mas até os próprios pescadores, outras pessoas que convivem diretamente com o mar. Então, assim, as tartarugas marinhas que a gente consegue fazer a necropsia, cerca de 20 a 30% delas tem resíduo sólido, normalmente plástico. O que as pessoas podem fazer? Evitar o consumo desenfreado, menos plástico,
mais animais marinhos vivos. Então, assim, você comprar algo só se for necessário. Então, não usar sacolas plásticas, de preferência levar sacolas que você consiga levar seu alimento. Tem a logística reversa, tá? Devolver o que você pode para o produtor, tá? daquele bem para ele refazer, reutilizar, ajudar as cooperativas, tá? De agentes ambientais que fazem a reciclagem desse material. Então, assim, não descarta em local impróprio. Tudo que é gerado vai parar em algum lugar. Infelizmente, é no mar. Então, hoje se sabe que cerca de 80% dos resíduos vão parar no mar. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem com o consumo delas, diminuam o consumo de bens não duráveis, bens com plástico, e saibam reutilizar, reciclar e, principalmente, fazer a logística reversa. Isso cada empresa tem e são obrigatórias. Olha, então muito obrigada, viu, pelas suas informações. Sem contar que tem diversas maneiras, né? Tem sacola reutilizável que dá pra gente levar pra feira, dá pra gente levar pro mercado. É muito melhor, você traz menos sacola, né, pra dentro de casa. Tem a questão dos canudos de inox, de silicone, de outros materiais que você pode levar aí na bolsa. É super prático e a gente ainda ajuda a manter esse ecossistema, o meio ambiente em equilíbrio. Camila. Com certeza, o que não falta é alternativa aí para a gente colaborar, nós enquanto comunidades, e cuidar da natureza, viver em equilíbrio, né? Uma excelente colocação. Obrigada a você, nosso entrevistado. E agora que tal mandar aquela foto? Ainda dá tempo, viu? Agora são 8 horas e 22 minutos, mas tu corre, tá? Já aproveita aí, pega o celular, faz aquele clique da gente ir juntinho, 739-9927-0563, é o telefone para contato que tá aqui na tela, ó, já tô na pose esperando a sua selfie. Manda pra gente, me diz qual o seu nome e a cidade onde está falando, tá certo? Fica combinado até o fim do programa, daqui a pouquinho a gente já mostra tudo. Vou para um rápido intervalo, mas eu volto em um instante só. De volta com o Cabralha no Ar, 8 horas e 25 minutos. Professores da Rede Estadual de Ensino paralisaram as atividades desde a última segunda-feira. A categoria alega que existe uma indefinição sobre o valor do pagamento dos precatórios do Fundef, Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental. Veja na reportagem. As escolas estaduais em Itabuna fecharam os portões na segunda e na terça-feira. O motivo foi o impasse nos valores dos precatórios que foram assegurados pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental. Só aqui em Itabuna, 8 escolas aderiram à paralisação. Com isso, mais de 1.000 alunos ficaram fora das salas de aula nesses 2 dias. Tem direito ao recurso que já começou a ser pago professores que estavam na ativa entre 98 e 2006. Nós estamos reivindicando o parcelamento justo e correto, segundo a lei, né, dos precatórios do Fundef, que ele cabe tanto para município como Estado. No nosso caso, para o Estado da Bahia, né, que recebeu mais de 3.900.000 né, da primeira parcela do precatório do Fundef, que a União deve né, aos estados e municípios. A primeira parcela 40% esse ano, 30% no ano que vem e mais 30% no ano subsequente, 2024. A primeira parcela do valor, pelo que hoje é o Fundo do Desenvolvimento da Educação, foi paga há 15 dias. No entanto, o Estado, que recebeu quase 4 bilhões de reais, não quer honrar com os valores definidos nas próximas parcelas. O PLB vinha discutindo com o governo já há algum tempo, né, sobre a fórmula de cálculo, né, dos valores para cada professor, já que a rede tem professores REDA, né, antes tinha PST, professor com 20 horas semanais e professores com 40 horas. Então, é preciso uma fórmula de cálculo que contemple para que os 60%, que é o que a lei prevê, não é? A lei do antigo Fundef, hoje o Fundeb modificou um pouco, mas previa 60% dos valores arrecadados para investir no professor. Né? E isso foi obedecido numa emenda constitucional que foi aprovada recente, inclusive fruto de luta dos professores, porque o rateio
ele foi vetado pelo presidente da República e a gente conseguiu fazer um movimento no Brasil inteiro com os professores, enviando mensagens aos deputados, e a gente conseguiu derrubar o veto. Depois essa lei foi para o Senado Federal, um acordo dos sindicatos, a PLB e a POEC do Ceará, a PLB Bahia e a POEC do Ceará, mais uma frente de parlamentares, Frente Nordeste, em defesa do rateio, né, desses valores, fez um acordo no Congresso Nacional também. O projeto de lei número 9.424 de 1996 será votado nesta quarta-feira. O PL destinava 60% dos valores do Fundef ao magistério. A discussão que nós estamos fazendo com a categoria e com os pais dos alunos e os alunos é que essa não é uma discussão política, é uma discussão econômica. De direitos também. E de direitos, exatamente, já que é uma categoria extremamente fragilizada no Brasil e a gente não pode perder o dinheiro que é nosso. Vamos seguir acompanhando esse caso. Hoje eu recebo aqui no estúdio a médica oncopediatra Tereza Cristina Cardoso Fonseca. A gente fala sobre a campanha do Setembro Dourado de prevenção e combate ao câncer infanto-juvenil. Boas-vindas, bem-vinda, né? Na verdade, bom dia para você. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por ter aceitado também. Vamos falar um pouco sobre os sinais, sintomas que devem ser observados em crianças, adolescentes, de que algo não está bem e que precisa procurar ajuda. Tem sempre um sinal, né, para chamar a atenção. Na verdade, esse é o ponto forte da campanha, porque no câncer infanto-juvenil nós falamos de detecção precoce, que é justamente uma prevenção primária. O que chama a prevenção primária? Na presença dos primeiros sinais e sintomas, quem está perto da criança detectar. Então, hoje a gente tem uma preocupação de estar passando informação para os pais, para os professores que estão aí lidando dia a dia com as crianças, para que comece a ter aquele sinal que a gente chama de sinal de alerta. Então, quais são os principais sinais de alerta? Então, é aquela criança que tem febre constante, ela passa 2, 3 dias com febre, passa mais uns 2 dias sem febre, depois ela volta. É uma febre que nós chamamos persistente. É uma criança que ela era ativa, brincava e, de repente, ela muda seu comportamento, ela não está mais brincando, ela fica, vamos dizer assim, com astenia, ela fica toda molinha. É uma criança que tem uma perda de peso importante, então a gente fala assim, olha, é uma perda de peso de mais de 10% no último mês. Mas, às vezes, a família fala, mas eu não peso, né? Não estou pesando com frequência. Mas a aparência muda, né? Então, a roupa da criança cai. Então, é aquela criança que você vê que você vai abotoar a bermuda, o shortinho, e começa a cair. Então, você já sabe que é uma perda de mais de 10% desse peso. Sim. Aí. Tumor ou massa em qualquer local do corpo, né? A gente sempre fala assim, vá logo no médico. O ideal é que a gente afaste logo essa possibilidade do que a gente ficar, acho que não é nada, né? Manchas roxas que não sejam em local de trauma. Então, assim, mancha roxa muito assim, em rosto, em tórax, ou que se repetem aí. Ou sangramentos em qualquer local do corpo. Dor óssea. Dor articular, com frequências. Muitas vezes a criança para de brincar, ela para de se movimentar por conta dessa dor, ou ela acorda à noite com essa dor óssea. Obviamente que tudo isso que a gente está falando aqui não significa que todos os sintomas vão ser câncer. Obviamente que não. Quando a gente fala assim, olha, é uma criança que está com uma dor óssea, uma dor articular, com frequência, é para você ir no médico para avaliar isso. Não que eu estou dizendo que obrigatoriamente vai ser o câncer. E a gente tem que agora é o mês também do retinoblastoma, que são que a gente chama do reflexo do olho do gato, né? Então, às vezes, quando você tem aquela máquina com flash, você vê naquele olho ele se repetir aquela mancha branca. Ou então é a mãe que às vezes está com a criança e, de repente, ela olha para a luz e ela vê aquela mancha branca. Então, assim, todos os sinais e sintomas, eles são indícios para você procurar um profissional da saúde, um médico generalista, para ele olhar e afastar essa possibilidade de câncer ou encaminhar o mais precocemente possível. Quais são os principais tipos de câncer que atingem as crianças e jovens hoje em dia? Os principais tipos de câncer no Brasil são... Em primeiro lugar, as leucemias. Segundo lugar, os linfomas. E o terceiro lugar, tumor do sistema nervoso central. Então, vou tentar decifrar, né? A leucemia é o câncer no sangue.
O linfoma são aqueles gânglios linfáticos, aquelas ínguas, que são justamente o órgão de defesa da gente, que pode ser periférico, onde você vê, mas pode ser dentro do tórax, dentro do abdômen. E, em terceiro lugar, são os tumores dentro da cabeça. Eu falei no Brasil, porque até dentro do Brasil você pode ter uma pequena variação. Então, a gente sabe que os tumores do sistema nervoso central, ele é um tumor encontrado mais nos países desenvolvidos e também no sul do país a gente também encontra mais. Há uma discussão se a gente está tendo um pouco menos, nesses locais que são mais carentes, se a disponibilidade dos exames de imagem, como ressonância, tomografia, ela é um pouco mais difícil e talvez a gente esteja diagnosticando menos esses tumores. Mas os 3 principais são eles. E lembrando que nós temos também por faixas etárias. Então, por exemplo, a leucemia é mais comum em todas as faixas etárias, mas o pequenininho, além da leucemia e do linfoma, você tem tumor no rim, o tumor na suprarrenal, que é na criança pequena, e o retinoblastoma. E já no adolescente, é pensar que é aquela fase do estirão. Então, você tem os tumores ósseos, que é onde você tem um crescimento maior, e os tumores no músculo, que nós chamamos de sarcomas. Em todos os casos, diagnóstico precoce ainda é muito importante, não é? Então, quando a gente fala do câncer infanto-juvenil, um dos alicerces para o sucesso desse tratamento é o diagnóstico precoce. Então, ele ainda continua sendo uma arma importante para a gente aumentar, alavancar essa taxa de cura do câncer infanto-juvenil. Falando em cura, ainda é possível? Hoje a gente tem uma porcentagem, alguma estatística nesse sentido? Então, a gente tem que, nos países desenvolvidos, essa taxa de cura é acima de 80%, né? E quando a gente vai ver em alguns países da América Latina, como a gente tem o Chile, como a gente tem a Argentina ou a Colômbia, ela já consegue, vamos dizer, se aproximar dessas taxas de cura. No Brasil, a gente está ainda com 56%. Né? Nós, obviamente, temos serviços de excelência, com também taxas de cura semelhantes aos países desenvolvidos, mas quando a gente fala em Brasil, a gente tem que pensar nesse país que é um continente, onde você tem ainda uma dificuldade, às vezes, muito grande da criança ter acesso a um serviço de referência. Então, se você olha a região norte do país, que é aquela imensidão de floresta que nós temos, e nós temos 3 cidades que têm serviço de oncologia pediátrica, então a gente consegue imaginar que boa parte, às vezes, das crianças não estão tendo nem acesso ao diagnóstico. E isso é uma preocupação não só no Brasil, mas no mundo. Então, hoje, a Organização Mundial de Saúde coloca como objetivo do milênio uma redução em 50% da mortalidade do câncer infanto-juvenil no mundo, fazendo uma equidade. Então, a gente sabe, por exemplo, na África, só 20% das crianças são curadas. Então, essa disparidade, você na África, 20%, 80% nos Estados Unidos, a gente tem que estar trabalhando justamente essa melhoria desse atendimento, a melhoria do acesso, do diagnóstico precoce, do diagnóstico preciso, do tratamento adequado, para que haja esse aumento dessas taxas de cura. E aí a gente sabe que vem a ciência, mas também vem aquele apoio importantíssimo da família, que vai ajudar bastante também nesse processo, seja de cura ou de enfrentamento da doença. O trabalho que vocês fazem aqui também é social, é muito importante, inclusive parabéns. E é assim que a gente encerra, né? Justamente falando que a gente sabe que é difícil, é um momento complicado, mas que tem jeito, né? Na medida do possível. Eu acho que, na verdade, o grande recado, por exemplo, aqui em Itabuna, a nossa taxa de cura, ela está semelhante aos melhores serviços do Brasil. A gente tem aqui uma cooperação com serviços como Barretos, nós temos uma cooperação internacional com a Universidade de Nova York, nós temos uma cooperação com o St. Jude, e tudo isso tem alavancado a nossa taxa de cura. E é essa a última frase que a gente tem que deixar: o câncer tem cura. Obrigada, foi ótimo. Agora a gente vai acompanhar os registros, chegou a hora de mostrar você aqui no Cabralha no Ar.
Vamos ver o nosso primeiro clique, veio lá do Extremo Sul, Mário de Eunápolis, foi quem fez a selfie lá, ó, Tainã também participou aqui indiretamente com a gente, né? Obrigada pelo seu registro, Mário, e o carinho da sua audiência. Também tem o Gil de Jequié, olha a turma da Cidade Sol, estava dando uma espiadinha em Ilhéus, hein, Gil? Obrigada também pelo carinho da sua audiência. Gilberto de Itapetinga, olha, muitas cidades participando, agora desta vez Sudoeste, obrigada também, Gilberto, pela sua participação. Sonira de Ilhéus, de olho nas matérias também, né, Sonira? Obrigada, olha, gostei muito. Muitas cidades participando hoje. E para fechar, essa dupla aí, ó, a Maria e a Zilda, desculpa, viu, lá de Porto Seguro, com a gente, estava ali trabalhando na ativa, mas de olho nas notícias, né? Coisa boa, ó. Beijo grande. Amanhã eu tô de volta às 7h35, você ainda tem mais oportunidade de participar, se não deu tempo hoje, tá certo? E lembrando que ao longo da nossa programação ainda tem um balanço geral a partir das 11h50. Não perca. Muito obrigada pela sua companhia e que Deus abençoe seu dia. Até a próxima. Tchau, tchau.